Amém? Boa noite a todos, a paz do Senhor. Uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Tivemos ontem um encontro de 60 amigos da minha sogra, que completou 90 anos. Foi uma grande bênção, porque nós celebramos 90 anos de serviço à família e a recompensa foram os testemunhos, né, de quão essa senhora foi abençoada na vida de muitas pessoas. Minha esposa ficou lá com ela, porque ela ficou muito cansada, etc., para estar aqui conosco. Mas foi uma grande bênção, meus irmãos. Então, você também que está em casa, eu quero compartilhar hoje uma palavra que, não sei, talvez vocês tenham recebido. Minha esposa recebeu ontem à noite um vídeo e eu achei que tinha muito a ver com o que eu ia falar essa noite. Eu vou começar fazendo uma introdução por ele. Mas antes eu queria dizer, meus irmãos, que hoje no louvor foi uma grande bênção, porque o louvor é um tempo, não sei quantos percebem isso, de você, diante de Deus, apresentar, expressar sua gratidão, falar com Ele. Não é simplesmente cantar uma canção ou ouvir um grupo cantar. Porque, muitas vezes, nós vamos a um show, pode ser um show de música, pode ser uma música gospel, mas aqui é o tempo da presença de Deus. Então, é muito importante a gente realmente entender essa primeira etapa da nossa reunião, porque eu considero a mais importante. O que eu vou fazer agora não é que não seja importante, mas talvez você tenha disponível essas informações em outros lugares, até mais bem estruturada. Mas a presença, essa é só Deus mesmo, para estar conosco. Eu também hoje vejo Dona Cleusa aqui. Seja muito bem-vinda, Valtinho. Uma salva de palmas, porque ela venceu. Valtinho, irmão do Vitor, também foi um membro dessa igreja, está hoje em Brasília. E a Dona Cleusa, membro da igreja, teve um processo, um procedimento que ela fez lá em Brasília, cirúrgico. Eu sei que foi muito bem sucedida, Deus te abençoe. Foi uma grande honra e alegria de vê-las aqui, né? Também tem hoje aqui a Marli, sua filha, que está morando nos Estados Unidos, também membros da Igreja da Ilha, que durante muito tempo congregaram comigo. Então, um dia de festa. Mas, meus irmãos, o que minha esposa recebeu ontem foi um vídeo chamando atenção para os últimos tempos, que serão tempos difíceis, falando sobre a nova ordem mundial, dando prazos de 5, 10, 15 anos para catástrofes acontecerem. Eu não creio que essas profecias vão acontecer dessa forma. Mas é um fato que essa escritura que está em Zacarias, porque realmente o mundo caminha, já está num colapso social, econômico, né? Pessoas com muita fome, violência crescendo, crianças, adolescentes, jovens com muitos problemas psicológicos, pandemias, ou seja, é uma realidade que o mundo não está bem e que cada dia me parece que, pelo menos economicamente, socialmente, ele fica pior, né? E daí, você fazer analogia agora com alguns fatos que devem acontecer em X anos, aí eu já não sei, né? Mas o que eu sei é que é real o que está escrito em Zacarias 13,8. Né? Isso é verdade. Que diz assim, vamos projetar, se vocês já estiverem prontos aí atrás, que diz assim: na terra toda, ou seja, não vai ser num país, numa região, né? Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor.
colocarei essa terça parte no fogo, mas não é um fogo para destruir, porque o ouro, né, um minério, quando você coloca o minério de ferro, quando você coloca ele no fogo, é para retirar as impurezas. Então ele diz assim: colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como faço com a prata, e purificarei como ouro. Ou seja, essa terça parte vai sofrer um processo de transformação a nível de santificação, purificação, creio eu que é o que ele está falando. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei, né? É o meu povo, direi, e ela dirá: Senhor é o meu Deus, né? E se nós, mesmo que isso vá acontecer, nos tempos próximos que aconteça, isso não é nenhum motivo para aqueles que temem ao Senhor terem a mínima preocupação. Porque nós já vivemos hoje no meio de um caos, né? E o Salmo 91, ele fala isso claramente. Se isso acontecer amanhã, a questão é aonde nós estaremos em relação a Deus. Porque ele diz, agora Salmo 91, aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém? Então é um local de descanso porque você confia na proteção desse nosso Deus, né? No versículo 9 ele diz assim, que eu vou pular um pouquinho para o próximo 9, diz assim: se você fizer do Altíssimo, do Deus Altíssimo, o seu refúgio, então esse local não é um local que nem uma sala como essa, física, não é um bunker, não é um abrigo subterrâneo que vai te guardar do que vai acontecer no futuro. Mas diz assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, né, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda ou à tua casa. Amém? Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Eu não sei vocês, mas se vocês oram a Deus pedindo que os seus anjos protejam em determinadas situações, né, perigosas, às vezes um voo, né, numa tempestade, mas é real, Deus dá ordem aos seus anjos para nos protegerem aqui na terra. Alguns talvez tenham a capacidade e habilidade de os ver. Eu não consigo ver, mas eu sei que Ele está me livrando de uma bala perdida, de um criminoso que tenha uma intenção mal, né? Como fez com vários, na palavra de Deus, na Bíblia, né? A história de vários descritos dessa forma. Então, essa é a nossa realidade. E então, ou seja, o nosso desafio é estar no esconderijo do Altíssimo. É onde nós temos segurança, onde nós iremos prosperar, independente do caos, independente do mercado estiver ruim, né? O Senhor nos proverá. Agora, um exemplo disso, que nós vemos hoje, e eu creio que a mídia não fala muito, mas é evidente, é o caso de Israel. Né? Um mini país, né, que por causa da promessa, porque eles ainda não fizeram Jesus o seu Senhor, mas existem promessas na Bíblia a respeito deles, e Deus cumpre as suas promessas, né? Ele vive rodeado por inimigos que querem matá-los, destruí-los.
Não é simplesmente roubar um furto, não. Querem exterminá-los. Vivem rodeados num micro país, nação, né? Rodeado por inimigos poderosos, armados, que têm dinheiro, né, por causa do petróleo. Suas terras são deserto. Não é uma terra fértil, não tem terra, é deserto. E eles ocupam o 13º lugar no PIB, ou seja, Produto Interno Bruto, produção, riqueza produzida, entre 193 nações. Eles estão à frente de quem? Da Alemanha, da França, da Inglaterra. Então, se Deus prometeu a eles, e está cumprindo diante dos nossos olhos, e vem cumprindo ao longo de toda a sua história, por que nós duvidaríamos de um Deus onde nós hoje fizemos do Senhor Jesus o Senhor das nossas vidas? Então, meus irmãos, se vocês receberem esse vídeo, né, por favor, não deixem seu coração se abalar. Não é que você não deva desprezar, é real. O mundo está num colapso social e econômico. O endividamento das nações é impagável. E cada dia fica pior, porque o custo social, as ideias paternalistas, as ideias de assistencialismo tornam inviável a gestão econômica das nações. Isso é real. E não há perspectiva de mudança, porque as pessoas, para se elegerem, têm que fazer promessas compatíveis com a necessidade da maior parte da população, que é comida, e comida de graça, proteção. Então, isso é real. Ninguém duvida disso. Entretanto, para os filhos de Deus, cabe conhecer e fazer a vontade de Deus e descansar na sombra do Onipotente. Não vamos gastar nossas energias com ansiedades desse tipo, né? Então, nosso desafio em 2024, né, e nos anos que se seguem, é vivermos essa realidade e levarmos outras pessoas para esse esconderijo que eu já conheço. Hoje eu estou com 69 anos, mas eu entrei nesse refúgio quando eu tinha 32 anos. Eu poderia falar da minha vida, como vocês já conhecem, mas seria um exemplo. Só que eu creio que aqui nessa sala existem dezenas de exemplos, e em toda a igreja, né? 1 João 4,15 nos revela a porta de acesso a esse esconderijo, né? Diz assim: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, Jesus é o único acesso, é a porta de entrada para esse esconderijo, que é o reino de Deus. E por que nós temos que confessar que Jesus é o nosso Senhor? Porque imagina que você vai convidar alguém para morar na sua casa, você é o líder, é a autoridade, e se essa pessoa não sabe a quem respeitar? Não sabe quais são as regras da casa? Ou se isso acontece numa empresa que você vai trabalhar, você não sabe quem é o chefe, quem é o presidente. No reino de Deus existe sim hierarquia, existe sim ordem, existe sim regras a serem seguidas, princípios, valores, que os membros dessa cidade, dessa nação, precisam conhecer e praticar. Então, por isso que você tem que, em primeiro lugar, falar: não, ok, eu creio que Jesus é o Filho de Deus e eu me submeto. Eu faço, a partir de hoje, o Senhor da minha vida. É isso.
Ah, mas eu não estou vendo ele. Eu também não estava vendo quando eu conheci. Eu simplesmente só declarei: Jesus, se você existe, eu quero te conhecer. Eu falei para o ar, porque eu não estava vendo ninguém. E eu tive a resposta imediata. Imediata. Porque Deus viu sinceridade no meu coração. E eu estava no meio do caos. Então, o esconderijo de Deus, né? Como eu falei, tem uma cultura, tem valores. E Romanos 12:2, ele fala um pouco da nossa vida, o que precisa acontecer quando nós entramos no esconderijo de Deus, na casa de Deus, no reino de Deus. Ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, porque todos nós chegamos conformados pela educação, pelos exemplos que nós tivemos na escola, na nossa família, né? A família que não era cristã, que não conhecia os princípios, por exemplo, diferente da minha esposa, que ela já nasceu num berço evangélico, cristão, que o pai estudava a Bíblia toda noite, lia um versículo, eu não. Nesse tempo eu estava bebendo cachaça, né? Então, meus irmãos, eu fui conformado com valores, com princípios totalmente diferentes do reino de Deus, que a minha esposa, graças a Deus, foi e me ajudou muito no início da caminhada. Por quê? Diz assim, que quando nós entramos, nós não podemos viver, né, de acordo com esse padrão, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No mundo, que é o que eu fazia, eu vivia correndo através da felicidade, achando que, satisfazendo desejos ou sonhos, eu iria ser feliz. Só que é como um coelho que tem uma cenoura na frente e fica tentando pegar e nunca encontra, mas tem a esperança de um dia pegar e comer. Então, eu vivi 32 anos intensamente tentando ser feliz, correndo atrás dessa cenoura, gastando todos os meus recursos para realizar todos os meus sonhos, todos os meus planos. Com 20 anos, eu já conhecia muitos países da Europa, já tinha ficado 6 meses lá viajando. Depois, em suma, fazia tudo, ou seja, procurava, eu vou encontrar felicidade. E o que eu encontrei foi um grande vazio no meu coração, falência econômica, porque eu gastava tudo, né, não investia nada, né? Então, o reino de Deus, como o Bruno pregou domingo passado, ele verdadeiramente não consiste de nós ficarmos buscando comida e bebida, porque essas coisas o Senhor sabe que nós precisamos e Ele vai sempre prover para nós de alguma forma, se nós fizermos a nossa parte, né? Então, o que Deus, né, nos criou para ser, só um minutinho aqui, ele fica muito claro na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 22, que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, que vocês foram ensinados, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, que era o meu caso, e serem renovados no modo de pensar, repetindo aquilo que nós vimos em Romanos 12:2, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em quê? Poder? Não, em justiça, em obediência, em seguir os princípios e valores, e em santidade, proveniente da verdade, porque aonde estão os princípios e valores de Deus?
num livro, na cabeça de um psicólogo, filósofo, Platão. Não, estão na palavra de Deus. É lá que nós encontramos a referência dos valores e princípios que nós temos que viver para recebermos justiça, para vivermos a justiça de Deus, experimentarmos a justiça de Deus. Então, nós nos tornamos semelhantes a Deus ao nos revestirmos, ao despirmos desse velho homem e vestir esse novo homem, ou seja, com novas ideias, porém também com novas ações e atitudes, porque não basta nós conhecermos, né? Conhecer a Bíblia, citar tudo de cabeça, os versículos, não, é conhecer para obedecer e experimentar e testemunhar, dá certo. Não é brincadeira, não é religião, é real. Então, através de um processo de aprendizado, né, nós nos tornamos um discípulo, né, de Jesus, cujo foco é o mesmo que Jesus tinha, que é de conhecer e obedecer à vontade de Deus. Né? Um discípulo que é um aluno disciplinado, ele precisa meditar na palavra de Deus dia e noite. O Salmo diz, bem-aventurado o homem que medita na palavra dia e noite, porque não basta ler, é uma questão de você entender e passar a desejar viver aquela palavra para experimentar essa boa promessa de Deus, né? Ele anda conectado com Deus diariamente. Aqui no louvor nós experimentamos uma presença diferente, mas no nosso dia a dia nós precisamos viver conectados diariamente, o tempo todo. E essa conexão é através da presença do Espírito Santo em nós, né? O resultado disso é que nós começamos a praticar e nos tornamos sal e luz. As pessoas vão olhar para nós e vão ver Deus. Eu, quando cheguei na família da minha esposa, eu fui aceito sem preconceito e eu vi o amor de Deus, eu vi a presença de Deus sem que tivesse feito nenhum culto lá para me receber. Não foi expresso nenhum versículo, eram as atitudes que me impactaram. Eu falei, puxa vida, Deus está presente aqui. E eu comecei a aprender com eles, através da vida, do relacionamento com eles. Então, a decisão de vestir-se do velho homem, vestir-se do novo, também é um grito de guerra. Sim, é um grito de guerra. Por quê? Jesus, o sangue de Jesus, nos liberta de um poder que impedia nós de fazermos o bem, de obedecermos. Porém, existe TV, existe livros, existe mídia, internet, Instagram, né, que tem toda uma máquina de propaganda para nos levar a valorizar o que o mundo valoriza e ridicularizar o que Deus valoriza. E então, na nossa mente, tendo aliado os nossos membros, né, meu membro gosta de prazer, gosta de comer o que não pode, né, e outras coisas. Meus olhos, meu ego, né, todos nós, o cara muito bem, parabéns, todo mundo gosta desse tipo de coisa. Porém, isso perdão. Então, essa máquina, ela vive, quer dizer, nós temos esses membros aliados a uma máquina que tenta nos levar a nos comportarmos de uma forma a trazer prazer para nós. Então, nós temos uma guerra sendo travada aqui dentro e com informações captadas pelos nossos olhos, né? Pela leitura, por vídeos, filmes, e aí na nossa mente a gente vive uma guerra. Por isso que não é deixar de ver TV, né? Deixar de auxiliar, mas selecionar o que você está vendo, o que você está lendo,
Por exemplo, depois que eu tomei ciência na pandemia, né, de como a mídia funcionava, tendo pessoas aqui que trabalham em jornais, eu deixei de ver noticiário, porque eu me sentia ali manipulado, conduzido a pensar o que as pessoas queriam que eu pensasse. E procuro buscar informações em meios mais confiáveis, para não me contaminar. Às vezes estou vendo lá na Netflix, fico tentando, é difícil de encontrar um filme que não venha ativar dentro de mim coisas inadequadas. É trabalhoso encontrar. Por quê? Porque o público que compra é maior, que tem interesse nessas coisas. Então, enfim, além dos nossos membros, né, e é por essa razão que, por exemplo, Jesus falou em Lucas 9, 23. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. Então, negar a nós mesmos, né, é dizer não, é crucificar a todo desejo que brota dentro de mim, né, fazendo escolhas pela dor de rejeitar esse prazer. Porque, por exemplo, você vê uma sobremesa, está com açúcar alto, não pode comer. É doloroso não comer. Né? Não é prazeroso, não, eu não quero, porque eu vou ficar, é melhor. Não, é doloroso. Aí você vê uma picanha com aquela gordurinha tostada, né? Eu comia todo sábado uma picanha, toda a gordura da picanha que eu podia, até os 50 e poucos anos, e descobri que eu estava com meu sangue totalmente contaminado e ia morrer. Fui a um cardiologista, o cara me deu 8 comprimidos manipulados e disse que a maioria deles eu ia ter que tomar o resto da vida. O que eu fiz? O Senhor mandou alguém me dar um livro falando sobre o jejum de 21 dias. Eu fiz 15, só tomando água. Zerei, botei tudo em ordem, nunca tomei um comprimido, daqueles que ele passou, e nunca voltei lá também, mas fiz os exames, para comprovar que tinha curado. Né? Então, crucificar o desejo é algo doloroso, mas o quanto antes nós fizermos, nós vamos ter resultados na nossa saúde física, emocional e prosperidade em geral. Né? Então, a disposição de negar-se a si mesmo, né, se dá pela fé de que, pela obediência, eu vou ter algo muito melhor e maior do que aquele prazer momentâneo. O discípulo de Jesus, ele também tem uma batalha externa, como eu falei no início. Nós temos toda uma máquina de um governo civil, de autoridade, de influenciadores, que querem manter esse status de permissividade, de poder tudo. E quando der errado, ainda usar o dinheiro de quem trabalha para custear a proteção. Então, você falar contra essas coisas, você está indo contra a maioria. Você pode até ser preso por algum nome que vão te dar. João 15, né? Jesus, para isso, ele nos deu um novo mandamento, ou um mandamento que engloba todos os demais, que está em João 15, 12, 13, diz assim: o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. E 1 Coríntios 13, eu vou fazer um resumo do que nós fizemos na minha última ministração, ele esclarece, porque eu acho que a gente precisa entender melhor esse amor. Esse amor, por exemplo, que eu dou testemunho, que eu conheci na casa da minha esposa, quando eu cheguei lá vindo do mundo.
Ninguém me deu nada. Eu percebi esse amor presente. Né? E 1 Coríntios 13, ele fala desse amor. Ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens, né, e dos anjos, se eu não tiver amor, então o sobrenatural em mim, a presença, não é o amor de Deus, não. A manifestação dos dons sobrenaturais não é ainda o amor de Deus. Ainda serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine, ainda que eu tenha o dom da profecia, né, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Também isso não significa amor de Deus. Os sinais que fazemos com o que Deus nos empresta, porque o poder não é nosso, é de Deus. O dinheiro não é nosso, é Deus que nos empresta. As propriedades não são nossas. O corpo não é nosso. Por exemplo, eu posso entregar meu corpo para você, mas é meu. O que eu faço com o que não é meu não tem valor, porque eu estou usando o que é dos outros. Ainda que eu dê aos pobres, tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso valerá. Porque o que eu possuo e o meu corpo não me pertence, pertence a Deus. E eu darei conta a Deus, diante do trono de Deus, de tudo que eu fizer com o meu corpo. Mas Deus do céu, eu já fiz tanta bobagem. Antes de Cristo, eu creio que Ele vai considerar. Mas depois de Cristo, a gente vai começar a prestar conta. Então, Jesus também disse em Mateus 9,13. Próximo. Espera aí. Mateus 9,13. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Ou seja, vender as coisas. Essas coisas são válidas para quem é. O que Deus quer, o que caracteriza a misericórdia e o amor de Deus, é o que nós somos, não é o que nós fazemos. Nós fazemos porque nós somos. Ok? O que caracteriza o amor de Deus em nós é o que nós somos, é o que as pessoas percebem em nós, independente do que elas recebem de nós. Primeiro Coríntios 13, 4, 7 fala isso. Não. Outro. Próximo. Aí. É isso que nós percebemos quando visitamos, estamos na casa, na família de alguém. A paciência, a bondade presente. Porque a paciência é nossa. A paciência não pertence a Deus, é nossa. Nós que administramos. Então, quando nós somos pacientes, sim, nós estamos praticando o que Deus pratica conosco, paciência e bondade, porque nós não merecemos nada dessas promessas. Amém? Então, amor de Deus, como é que eu vejo? Como é que é? É o que nós somos. Quando nós somos pacientes, como somos bondosos, nós criamos uma atmosfera que normalmente nós criamos nas nossas reuniões da igreja. É um laboratóriozinho, mas nós precisamos criar essa atmosfera na nossa casa, com nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido, com a nossa equipe de trabalho, no nosso condomínio, com nossos vizinhos. É isso que mostra que nós temos o amor de Deus. E também é a ausência de inveja, claro, a ausência
uma pessoa que não fique se vangloriando, até porque vanglória é uma loucura, né? Porque vangloria de quê, se nada pertence a ele? Que não se orgulha, que não maltrata, onde há o amor, ele não procura os seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor, o amor se alegra, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. São essas ações, né, de inveja, vanglória, são ações que, ao contrário, criam um clima de disputa, um clima onde não há unidade, onde não há frutificação, onde há deserto. Então, o resultado de um discípulo de Jesus transformado é uma pessoa que tem autogoverno. Ele governa a si mesmo, as suas emoções e as suas escolhas e decisões. O autogoverno, então, é a nossa capacidade de governar nossos pensamentos, ações e assumir a responsabilidade por eles. Não procurar culpados dos pais, do chefe, do país, quando as coisas não funcionam. A responsabilidade, uma pessoa responsável que se autogoverna, ela não transfere responsabilidade para os outros. Nós podemos delegar autoridade, mas responsabilidade nunca. Então, concluindo, o colapso do mundo é certo. Temos um esconderijo perfeito. A única porta de acesso é confessar biblicamente que Jesus é o Senhor. Isso é difícil? Como Deus tem livrado Israel das pragas, das guerras, e tem o feito prosperar, também acontecerá com todo aquele que der esse passo. Nesse esconderijo, é certo que nós vamos ter que passar por um processo de transformação, do jeito que nós vivíamos para o jeito de Jesus, que é o jeito de Deus. Enfrentaremos uma batalha a ser travada aqui na nossa mente e também externamente, contra aqueles que vivem focados na satisfação de desejos. Então, a minha pergunta é, se tem hoje aqui alguém que ainda não deu esse passo de aceitar a Jesus como Senhor da sua vida. Se você quiser fazer isso hoje, você levanta a sua mão, que nós iremos orar. Se você não se sente à vontade de fazer isso diante da congregação, daqui a pouco nós teremos alguns irmãos aqui ministrando na frente. Mas se você quiser fazer diante de toda a congregação, esse é o momento. Alguém hoje gostaria de aceitar ao Senhor Jesus como o Senhor da sua vida e entrar nesse esconderijo, acessar a boa e perfeita vontade de Deus? Amém. Então eu vou orar para todos nós. Senhor nosso Deus, eu venho te pedir ajuda, principalmente a você, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude nesse processo de nos tornarmos semelhantes a Deus, continuarmos esse processo da santificação,
processo de conhecer a vontade de Deus, de aplicar os seus princípios e valores em tudo aquilo que nós pensamos e fazemos. Que a tua graça, Senhor, nunca se aparte de nós e que nós possamos, no que for possível, influenciar aqueles que estão à nossa volta, para que também experimentem a sua bondade, o seu amor. É o que eu peço no nome santo de Jesus. Amém.